Oi, meu nome é Luísa. Oi, meu nome é Thaís. Bem-vindos de volta ao Entre Shows, que é esse podcast, no caso. Então, a gente queria contar nesse episódio de hoje, para começar a contar um pouco das nossas histórias, nossas experiências, como foi o nosso meet com Ed Sheeran e algumas reflexões que a gente tirou desse encontro, comparando com alguns outros encontros com celebridades que a gente teve no passado. Talvez não adiantando muito nas comparações, mas... E aí, quer começar, Thaís, contando? Não. Primeiro... A gente conheceu o Ed Sheeran dia 25 de maio de 2017. Ele veio para o Brasil para promover o Divide, que era o terceiro álbum de estúdio dele na gravadora, na Warner. E a gente, como a gente mencionou no primeiro episódio, no caso, a gente fazia parte do Ed Sheeran Brasil. Então, um dos pontos altos da gente fazer parte do Ed Sheeran Brasil foi que a gente conseguiu ter a oportunidade de conhecer o Ed Sheeran nessa visita dele ao Rio de Janeiro. Bom, e pra quem não sabe, o Ed Sheeran é um artista que não vem de meet, né? Então, foi um meet bem pequeno, com poucas pessoas. Dentro do camarim dele não tinha nenhuma estrutura externa de meet, como normalmente alguns artistas fazem e tudo mais. Então, foi uma experiência bem diferente, eu diria assim, bem diferente. Além da gente, tinham mais algumas pessoas de outros fansites do Ed Sheeran aqui no Brasil. E acho que as únicas pessoas de fora que eu lembro que estavam claramente distantes eram um casal de pessoas de meia idade, digamos assim. Que eu acho. 30 e poucos anos. Sim. Que eu acho que ganharam alguma promoção, ou eram, sei lá. Um dos patrocinadores do show era o Banco do Brasil. E outras pessoas que estavam lá que não eram fãs, claramente, tipo, não eram de fansite, era o pessoal da Warner, né? E dentre essas pessoas estava a cantora Isa, que é um rolê muito aleatório, porque ela não era ninguém na época, no caso, tipo... Ela era alguém, obviamente, mas não era famosa. E aí a gente olhou pra ela e ficou, cara, que mulher bonita. Que mulher é essa que tá fazendo aqui? Tipo, ela era muito bonita, claramente linda. Realmente, assim, não tinha nem Pesadão na época, eu acho, assim. Não, ela não tinha lançado. Mas aí ela foi lá com o pessoal da Warner. Eles foram entregar uma placa pro Ed. Então eram, sei lá, menos de 10 grupos pra entrar, né? Pra conhecer. A gente tinha a opção de entrar individualmente ou junto com as pessoas. E aí a gente decidiu entrar junta, né? Eu e você. Sim. E aí a gente fez um rolê pra ficar por último também. Porque... Sim, exatamente. A gente queria ser o último. É bom, uma dica é vocês tentarem ser os últimos sempre, se vocês forem em algum meet, se der. Porque, imagina, tem uma fila de 20 pessoas para serem atendidas. Nesse caso era um meet super pequeno, né? Uma fila de 20 pessoas para serem atendidas e você é o primeiro a ser atendido. Obviamente, os seguranças vão ficar te apressando para você ir logo, porque ainda tem muita gente para ir. Então, quando você é o último, você tem o tempo que quiserem ali, a não ser que o artista tenha algum outro compromisso, tipo, muito em cima da hora, o que é meio raro, né? Acabam partindo do pressuposto que não vai dar tempo. Então, as primeiras pessoas, eles costumam correr com elas, e aí o último geralmente fica lá o tempo que der. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente. Exato. A gente ficou super de boa lá com a Ed Sheeran. Era dentro do camarim dele, né? Então era meio que bem nos bastidores, assim, das coisas. É inclusive muito legal os bastidores do show dele. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Yesterday. Você já assistiu? Não, eu fiquei presa. Uma das cenas do filme é nos bastidores de um show dele. E aí tem algumas... Se vocês prestarem atenção, assistam depois. Você também, a Thaís, assiste. É muito legal o filme. Tem umas plaquinhas, assim, tipo... indicando pra onde é o palco, etc. Que é todo num estilo do design do Divide, né? Na época eu tava na turnê do Divide. Então é bem legal, assim, os bastidores. É exatamente igual aquele filme. Se vocês assistirem, vocês vão ver. E nós entramos no camarim, que também foi uma experiência diferente, né? Porque não tinha nenhum segurança lá. Normalmente o meet and greet é formado por um meet and greet profissional pago, né? É formado pelo artista parado com um fundo e os fãs vão entrando com vários seguranças, com 20 seguranças manipulando lá toda a questão, e um fotógrafo. No caso era eu, Thaís e Ed Sheeran dentro do camarim.
E Não o tinha Kevin, segurança. que era o segurança dele, na porta só. Ele não tava Na nem dentro porta, ele não tava. Só se certificando que a gente não tava matando Ed Sheeran. Mas era isso. E aí a gente decidiu ficar por último, e quando a gente entrou, a gente decidiu entrar junto, porque dessa forma a gente ia ter até mais tempo, né? Enquanto uma estivesse tirando a foto, a outra tava por ali, batendo um papo e etc. Então, realmente foi legal também de ter entrado junto, né? Sim, sim. Então, sem enrolar mais, vamos falar o que aconteceu dentro do camarim mesmo, né? A gente entrou e cada uma tinha direito a autógrafo em 3 objetos. Então, no caso, ele tinha 3 CDs na época, eu levei um encarte dos 3 CDs. E você levou o quê, Thaís? Não lembro. Eu levei o encarte dos 3 CDs e um vinil. O vinil do Plus. E ele assinou tudo? Assinou tudo. Você levou um Funko pra ele também, né? Eu levei um Funko do Ron Weasley, aquele ruivo de Harry Potter, pra quem não tá familiarizado com a nova saga cancelada da semana. Do Ron Weasley vestido com aquele traje pro baile, né? Pro baile do Cálice de Fogo. E entreguei pra ele. Ele deu uma risada, falou... acho que quando ele viu, ele falou: é o Ron com aquelas roupas feias, não sei o que. Ele riu e agradeceu. A gente se abraçou e tal, ele abraçou, acho que você abraçou ele também. Aí eu acho, como você deu o vinil pra ele perguntou se você ouvia vinil, né? Foi algo assim. É, sim, a gente deu a gente deixava, na verdade, as coisas pra autografar numa mesa. Aí a gente deixou os encartes dos CDs e eu perguntei se ele poderia assinar o vinil. Aí ele, óbvio, tranquilo e tal. E aí começou a conversar comigo sobre disco vinil e tal. Perguntou se eu ouvia, porque ele preferia o som, achava o som mais claro, o som melhor. Eu, na época, não tinha vitrola, mas eu gosto de colecionar vinil, eu gosto de ter. E eu, inclusive, tenho os vinis de todos os CDs de estúdio do Ed com gravador e tal, eu tenho. Aí a gente conversou um pouco sobre música, sobre vinil, sobre o som e tal, a diferença. Eu acho que nesse momento a gente já pode perceber que ele é uma pessoa muito legal, né? E é isso, gente. Esse episódio é pra enaltecer a Ed Sheeran, porque ele é um fofo. Fãs de Katy Perry, saiam enquanto há tempo. O episódio que a gente vai falar mal dele é outro, relaxa, gente. Vai ter um, mas não é esse. Acho que nesse momento a gente já pode perceber como ele é uma pessoa legal, assim. Ele sempre tentava puxar o assunto. Legal, vamos tirar uma foto, tchau. Não, ele realmente estava interessado no que a gente estava falando. E eu acho que ele meio que percebeu também que a prioridade da gente ali não era tirar uma foto com ele e ir embora, tipo, beijo, bênção, sabe? Eu queria conversar com um cara que eu admirava há séculos. Essa é uma coisa muito interessante também, porque as pessoas normalmente quando encontram alguém que elas são fãs, etc., a primeira coisa que elas fazem é pedir uma foto. Então, obviamente, vai acabar ali, você vai tirar a foto e a pessoa vai embora. É legal você tentar puxar um assunto, falar de algo que você sabe que a pessoa gosta e tudo mais. Quando você consegue também, né? Às vezes você fica muito nervoso, só pedir uma foto, ok. Mas se você quer prolongar esse momento, deixa a foto pro final. Às vezes o que acaba valendo é a experiência que teve ali e foi isso, sabe? O que eu guardo mais desse meet com o Ed não é nem a foto. Óbvio que eu gosto de ter a foto. Mas é a experiência como um todo. Como ele... de eu ter conversado com ele, de eu ter tido a oportunidade de falar com ele mais do que tipo, oi, você é ótimo. E de seguir com a minha vida. Eu acho que foi uma parada legal justamente porque a gente trocou uma ideia e falou sobre... Sei lá, nunca imaginei que eu ia conversar com a Ed Sheeran sobre vinil, sobre tatuagem, que nem a gente conversou, mas aconteceu, sabe? Então acho que a gente pode ir para os próximos assuntos, né? Que a gente conversou com ele, que o vinil só foi o primeiro de muitos. Sim. Depois que eles estavam conversando sobre o vinil e tudo mais, que ele estava autografando, ele perguntou se a gente tinha ido no último show dele, que foi em 2015, no caso, né? Aí a gente falou que sim, ele disse que esperava que esse show que ia acontecer naquele dia, né, em 2017, fosse melhor e tudo mais. Aí a gente até brincou, putz, mas por que melhor? O Ed é muito perfeccionista, então ele sempre tava tipo, não, eu quero fazer melhor do que da outra vez e tudo mais. Achei muito fofo ele perguntar, assim. E aí, nesse momento, a gente falou de Perfect, né? Sim, falou, que tipo, a gente ele perguntou, acho que música a gente queria ouvir. E a gente falou que estava animada pra Perfect. Porque eu acho que a gente tem que endereçar a crítica dos ouvintes e falar que a gente é um casal. Pra quem não tá familiarizado comigo, com a Luísa, a gente namora há 20 anos. 20 anos. A gente namora há 8 anos e meio. E na época a gente namorava há 5 anos.
E aí, a gente falou que tava muito animada pra ouvir Perfect, porque Perfect é uma música que reflete muito, assim, o nosso relacionamento no geral. Né? Desde a primeira vez que a gente ouviu, a gente ficou, meu Deus, essa música é a nossa música. E aí a gente contou isso pra ele, falou que a gente queria que a música tocasse no nosso casamento. A gente tinha 20 anos na época, parênteses. E aí ele ficou tipo, ai, mas vocês vão se casar? Quem pediu quem em casamento? Aí tipo, não. A gente não tem dinheiro. E Pois aí, ele ficou meio mas quem vai pedir quem e tal, vocês não tem muito isso. Aí eu respondi brincando que eu ia acabar pedindo porque eu sou idiota mesmo. Aí ele tipo, mas porque, como vocês sabem que vocês vão casar? Aí a gente falou o tempo que a gente namorava, que na época era 5 anos. E ele, tá, aí, tá bom. Fez um sentido assim, tá, faz sentido, vocês quererem casar, vocês já estão há muito tempo. E aí nessa hora foi que o segurança dele entrou. Qual era o nome do segurança dele? Kevin. Ele entrou, tipo, meio que lembrando que a gente tinha que sair eventualmente em algum momento. Porque a gente já tava lá conversando há muito tempo. E aí a gente começou a se despedir, tipo, mais um abraço, tchau, não sei o quê. Aí a gente lembrou, putz, a foto, não é mesmo? O motivo pelo qual as pessoas vêm aqui pra tirar uma foto com a gente. Aí a gente, putz, não tiramos uma foto. Só que a gente ainda tava dentro do camarim, a gente só tava, tipo, se despedindo. Aí ele falou, é verdade, a gente esqueceu de tirar uma foto. E aí nós fomos tirar as fotos. No total são 4 fotos. A gente tirou, acho que 2 juntas, né? E 2 juntas e uma separada cada uma. Que também é legal, porque a gente tem uma foto, nós duas Ed Sheeran, que inclusive a foto é linda. Sim. Acho que você já postou essa foto cortando o Ed, né? Porque essa foto é muito bonita. Eu uso essa foto minha em tudo, cortando o Ed, porque eu tô ótima nela. Todas as minhas carteirinhas de estudante. Pois é. Inclusive, eu e Ed Sheeran, se eu tivesse meu cabelo ruivo, naquela foto a gente tava iguais. Gêmeos. A foto tá na capa do episódio, então. A única diferença é que eu não sou ruiva e eu não sou vesga. E aí, depois de tirar a foto, foi que você pediu pra ele escrever uma frase pra sua tatuagem, né? Aí eu cheguei, tipo, já que eu já tô abusando do seu tempo, deixa eu abusar um pouco mais. Por que não? Você é famoso, não é mesmo? Aí eu perguntei se ele podia escrever uma frase pra eu tatuar. Ele meio que olhou pro meu braço e tal. Na época eu tinha só 2 tatuagens, hoje eu tenho 10. E perguntou das tatuagens, falou, isso aí é de Harry Potter e tal. Olhou meu outro braço, viu? Aí ele perguntou onde é que eu ia botar a tatuagem. Aí eu mostrei mais ou menos o lugar. Falei que eu queria fazer um braço preto e branco, um braço colorido e tal. Aí ele falou, gostei da ideia. E aí começou a mostrar todas as tatuagens dele. Tipo, se você não reparou, eu gosto muito de tatuagem. E aí simplesmente mostrou todas as tatuagens dele. E de repente, ele levanta a camisa e mostra as tatuagens que tem na barriga. E eu olhando assim, meu senhor, licença. E eu sem acreditar, o que tá acontecendo? Eu não sei. Ele tá levantando a camisa. Eu não sei o que tá acontecendo mais. Eu não sei em que momento ele se sentiu confortável o suficiente pra achar que a gente ia surtar com isso. Mas foi basicamente isso. Ele levantou a camisa na nossa frente e a gente ficou meio sem reação. E foi aí que o vídeo terminou, porque a gente não tinha mais como puxar o assunto. O que tá acontecendo? O Ed Sheeran tá sem camisa na minha frente. Eu tô um pouquinho, Mas a gente deu uma pequena surtada. Porque o Ed tem muitas tatuagens na barriga, pra quem não sabe. Então fazia sentido ele tirar a camisa na nossa frente. Ele tem aquela tatuagem no peito daquele leão horroroso. Enfim, foi basicamente isso que aconteceu. Claramente um tempo curto, né? Foi antes do show e tudo mais. Ele tinha entrevista pra fazer. Eu acho que depois da gente ele tinha entrevista, né? Sim, ele fez umas 2, 3 entrevistas. Mas foi uma experiência muito legal de bastidores e de conhecer um pouco esse outro lado do show. Como uma experiência como fã foi incrível, porque 0 decepções. Não, nenhuma. Ele foi muito legal com a gente. Então acho que valeu super a pena a gente ter feito parte da Tia Brasil, ter conseguido fazer parte desse momento também. Ter oportunidade, né, de conhecer o Ed, foi muito legal. E aí, depois desse meet, a gente nunca mais quis ir no meet pago, né? Não, eu nunca mais quis gastar meu dinheiro pra conhecer Demi Lovato na minha vida. Porque o Ed, ele não cobra meet, ele não faz meet pago. Esses meets por sorteio ou por patrocinadores são os únicos que ele faz. Realmente são poucas pessoas. Porque ele não acredita que ele tem que ganhar dinheiro pra fazer o mínimo, que é dar atenção pros fãs dele, né? Então, tem outros artistas que também fazem isso, como Taylor Swift. Ela não
cobra o Meet. A Taylor também não cobra por Meet. E aí a gente entrou em algumas discussões desde que a gente foi nesse Meet, que acho que foi a minha primeira experiência, assim, maior com Meet não pago. E eu já tinha ido em Meets pagos. A diferença é gritante, porque primeiramente eu consigo olhar pra cara da pessoa e eu consigo falar alguma coisa, eu consigo, tipo, a gente tá tirando a selfie, eu consigo escolher como é que eu vou parecer nessa selfie, sabe? Comparando, tipo, rapidamente, eu acho que eu não vou entrar muito nesse assunto, mas comparando com o Meet da Demi de 2014, cara, eu não consigo lembrar do que aconteceu. Foi um piscar de olhos. Não, a gente vai ter um episódio específico pra essa época da Demi Lovato. Mas, falando rapidamente, eu não consigo... Foi um Meet que eu paguei um dinheiro e que eu não lembro o que aconteceu. Eu não lembro de ter olhado pra cara da Demi Lovato. Eu não lembro de ter posado pra aquela foto. E eu odeio aquela foto, mas tudo na minha vida. Eu olho pra aquela foto... Eu não vou nem falar da minha. Eu olho pra aquela foto e tenho vontade de morrer. Talvez porque eu não gosto da Demi Lovato hoje em dia, talvez também. Mas é porque, tipo, aquela experiência foi horrível. Foi uma experiência horrorosa. Enquanto eu olho pra minha foto com o Ed, cara, tipo, pra mim foi ótimo. Eu adorei. Mesmo se eu não tivesse a foto, eu conseguiria lembrar da experiência e falar, tipo, foi uma experiência super legal, que eu aproveitei, que eu conversei com uma das pessoas que eu mais gosto musicalmente no mundo. E quantas pessoas podem falar que já tiveram oportunidade disso, sabe? E eu acho que o mais diferente e uma coisa que fez esse Meet ser tão especial foi não ter um monte de gente em volta, sabe? Falando pra gente não tocar, falando pra gente não fazer isso ou aquilo. A gente tava completamente livre. Se a gente quiser uma facada, né, Tira, a gente tinha conseguido ali. Provavelmente teria sido presa, mas tudo bem. Não, a gente teria uma facada melhor dada do que a facada. Vamos continuar. Então, acho que Meet and Greet pago, ele começou pra ser uma coisa pra ajudar o artista em turnê, que faz muito sentido. E hoje em dia, artistas pequenos ainda usam com esse propósito. Mas, atualmente, eu vejo que os artistas cobram por Meet por preços absurdos pra ter nem 5 segundos com cada fã. É só vocês procurarem. Cara, sério, só procurem Meet e Justin Bieber, vocês vão ver umas coisas absurdas. Com o Justin é assim com todos os outros. E virou uma forma de lucrar muito com o turnê, né? Porque imagina, tipo assim, já que a gente falou da Demi Lovato, você só falou o valor aqui rapidinho. Na época, 2014, a gente pagou $300. Nossa senhora! Dá uma dorzinha no coração quando eu lembro também. Mas a gente pagou $300 e eram tipo 300 pessoas por show que pagavam $300. Façam aí a conta rapidinho. Com um negócio que eles têm quase zero custo. Porque é literalmente botar um banner atrás, ter um fotógrafo, alguns seguranças. E é isso. É realmente absurdo. Mas enfim, eu acho que a reflexão final é isso, né? Que desconfiem de artistas que cobram por Meet. Sempre procurem saber de fãs como foi a experiência deles antes de pagarem o seu rim no Meet and Greet. Priorizem conhecer de outras formas, desde que sejam respeitosas. Eu diria isso. E é isso. Uma outra reflexão que eu queria deixar é por que você tá pagando pra conhecer uma pessoa? Porque no final do dia é isso que eles são, sabe? Tipo, quando acabar tudo, eles continuam sendo uma pessoa. Eu acho que você tem que realmente buscar saber por que aquela pessoa tá cobrando. Porque atualmente, como eu falei, artistas menores cobram pra manter a turnê, é o que mantém a turnê. Porque o preço do ingresso é relativamente barato. Não sei se é muito o que acontece aqui no Brasil, porque eu acho que aqui no Brasil já tem uma outra estrutura. Falando mais de artistas que fazem turnês mais independentes nos Estados Unidos, por exemplo. Normalmente os ingressos são tipo $20, $25, não cobrem o custo da turnê, né? Então o Meet é uma forma deles cobrirem o custo e ganharem alguma coisa, obviamente, com o trabalho deles. Mas não é a realidade da maioria dos artistas que vêm pro Brasil e que são grandes, enfim, ter um pouco de senso crítico quando for comprar Meet. O negócio é BTS que não conhece ninguém. Exatamente. Sejam BTS que não fazem nenhum fã se sentir menos especial, deem só tchau no aeroporto, é isso. Não, mentira. Seja igual a Ed Sheeran, que é legal com os fãs e que proporciona uma experiência interessante, como essa que a gente contou hoje. Até o próximo episódio. Vamos falar das nossas redes, né, que agora a gente tem. Agora a gente tem redes sociais, porque isso aqui é Agora a gente tem redes. A gente tá no Twitter e no Instagram como Entre Shows, tudo junto. Como @Entre Shows, não é? Entre Shows. Entre Shows. Isso, então procurem a gente por lá. Se vocês gostaram, deem um feedback legal. Se vocês não gostarem, deem um feedback negativo. A gente deu várias dicas de próximos episódios. Então, vocês falarem, soltem logo o episódio do porquê vocês não são mais fãs da Demi Lovato. Então a gente vai tentar agilizar isso aí, tá? Vocês podem falar lá o que vocês querem ouvir primeiro, etc. A gente deu várias dicas aqui durante o episódio de
coisas que a gente quer fazer no futuro. Se tiver algum episódio que vocês também queiram ouvir, algum assunto que vocês queiram ouvir a gente falar, fala com a gente no Twitter, fala com a gente no Instagram. Ou manda uma carta, por que não? Manda uma carta pra... Falando que a carta tem que ser desinfetada pra ninguém pegar coronavírus. Então acho que é isso. Não comprem Meet, fiquem em casa e até o próximo episódio. Valeu!